Bom, galera, bom dia para vocês. Meu nome é Routier, eu sou um dos membros do grupo 2 Minutos Vencedor. Meu, meu objetivo hoje é tentar passar algumas dicas, né, para vocês com relação ao nosso método na abordagem de retorno às médias. Muitas pessoas fazem confusão, né? Ainda tem algumas dúvidas. Eu espero poder estar ajudando, né? Veja bem, para quem não nos conhece ainda, nós estamos diariamente numa sala de blackboard, né, ao vivo na corretora Rico. Na parte da manhã a gente bate um papo, passa aí um sentimento de mercado. Nós operamos com mini índice, com dólar, com papéis, day trade, opções. Ou seja, é um grupo que tenta ter várias abordagens, né, para o intradiário. E a gente tem uma metodologia que ela tem um apelo psicológico, né, bem interessante, e muita gente ainda, de certa forma, tem receio, né, de, de entrar nos trades, nas sugestões apresentadas, porque fica imaginando N coisas, né? Eu vou tentar com esse bate-bola, até para quem não nos conhece tão bem, o nosso método, né? Veja bem, eu estou aqui no exemplo na tela, um Renko 10R e Renko 5R. Esse 10R, ele tem uma, vamos dizer assim, como o Renko ele é atemporal, e muitas pessoas também têm dúvida com isso, ele se aproxima muito do 10 minutos, 15 minutos. E aqui, ou seja, desculpa, gente, ele se aproxima muito desse intervalo de 5 a 10 minutos, e aqui vamos botar aí 2 minutos. Então, a sugestão é que vocês tenham isso aqui, né, na tela, né? O 10R com 5R para o índice. O dólar a gente cai um pouquinho isso, bota 5 com 3. Mas qual é o objetivo do nosso método? Nós temos uma média, uma coloração dela. Não interessa qual é a média que vocês utilizam, né? O que importa é o nosso indicador, né? A nossa metodologia com a coloração. Nós temos aqui a questão dos box preço, né? O verde compra, vermelho vende, branco, né, um modo de transição, de stat. Nós vamos tentar explicar isso, ou vocês podem acessar, conversar conosco. Nós temos o indicador 2MV Power, que para o intradiário ele passa, vamos dizer assim, aquela confiança, né, no movimento do day trade, né, ele reforça, né. Nós temos um outro indicador que aqui na tela não está presente, que é o 2MV Scalp. Ele fica também em módulo comprado ou vendido, mostrando agressão, ou seja, para quem gosta de fazer scalp, ele mostra para a gente na hora, né, a agressão de mercado, estou comprado, estou vendido. E nós temos agora um novo indicador aqui, ó. Opa, desculpa, o 2MV Force. Esse indicador ele vai passar a seguinte mensagem: ele valida, né, as nossas entradas e de certa forma ele mantém a gente, né, no trade, principalmente para aquelas pessoas que ainda têm alguma dificuldade sobre aspecto emocional, não aguenta fica brincando com seu mão de alface. E qual é a interpretação dele, né? O Evandro, né, que é um dos
dos componentes do Grupo 2MV, meu sócio, está gravando um vídeo que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né, explicando em detalhes esse indicador. Mas ele é muito simples. Vocês estão vendo aqui, ó, duas barreiras aqui, ó, uma vermelha e uma verde. Essa situação dessa barreira aqui no módulo 6, ele está um verde meio escuro. Ele está sugerindo que o mercado fica comprado, né? Está ficando comprador. E esse verde mais forte aqui, o limão, quando ele está aqui nesse nível 10, ele fala, cara, estou comprado, né? A validação do movimento é para compra e compra forte. Da mesma forma, quando ele fica nesse nível menos 10, né? Eu estou vendido e a sugestão é de venda forte. Ele, quando passa aqui até o item 6, ele está nesse vermelho mais escuro, um vermelho sangue. E quando ele fica nesse vermelho mesmo forte, ele está nesse nível menos 10. E vocês percebem que ele tem mais ou menos o mesmo componente, né? Ele está aqui, ó, o dia de sexta-feira no índice, ó. Ele ficou em algum momento vendido? Não. Comprado, módulo atenção, comprado, módulo atenção. Aqui eu estou comprado para valer, comprado para valer, comprado para valer. Ou seja, ele ficou no pregão do dia 2 na sexta-feira, né, ele já estava comprado desde o dia primeiro, né? Ele reforçou aqui, ó, ele ficou o tempo todo colado aqui, ó, né? Na escala do nosso indicador Force, né, 2MV Force no mais 10. E aí entra aquela situação que muitas pessoas realmente, né, eu não tiro a razão de ninguém porque o mercado do intradiário é difícil pra caramba mesmo, mas olha só, dentro disso que nós conversamos, eu tive uma situação aqui, né, no final do pregão do dia primeiro. Na sexta-feira, ele vem e faz um novo topo, e nós estamos vendo todo o conjunto do nosso método, né, média, o indicador Power, o indicador Force, o indicador Scalp, que aqui não está porque não está online, né, ele só aparece quando está online no pregão. Ele falou, cara, eu comprei. Pô, é aquela história, né? Início de pregão, tem o dia de payroll, mas ele manteve você no jogo o tempo todo. Mas eu sei que isso é difícil na prática, né? As pessoas permanecerem no trade por um bom tempo, ainda mais se tratando de mini índice, isso é perfeitamente compreensível. Mas nessa abordagem do método com retorno à média, quando tem um dia direcional e a gente nunca sabe qual é o dia que vai ser realmente direcional, a gente tem só alguma percepção por conta de um preparativo, por conta de uma leitura de fluxo, né, das corretoras, né. O pregão do dia primeiro, no leilão, houve uma movimentação muito forte, né, de quase 1 bilhão, foram 700 milhões, muitos papéis, né, então, ou seja, os gringos comprando forte, se posicionando no final do leilão do dia primeiro, dia 2 vem, né, com esse rompimento, com esse movimento direcional. Mas a gente nunca sabe, né? Mas a gente tem que entender que o mercado, em muitas vezes, né, pelo menos em alguns momentos, ele vai apresentar esse movimento direcional de tendência. E é nesse movimento que a gente ganha dinheiro, né? Independentemente se sua abordagem é tendência ou é scalping, mas a gente tem que ficar atento e tem que entender que é aí que entra a grande sacada, né, do nosso método, né? E aí é aquela história, mesmo fazendo essas ponderações, algumas pessoas, principalmente traders iniciantes ou traders que precisam realmente gerar, né, não ficam confortáveis em permanecer num trade e só gerenciando o trade, colocando stop, né? A partir até da média 21, que ele tocou e subiu, tocou e subiu. Isso que é o bacana no método, né? Você pode ver que ele fez esse movimento, aqui ó, média 21, foi fazer teste de topo, novo topo, né? Média 21, teste de topo, novo topo. Média 21, então ele deu situações para quem ficou no trade só de gerenciar, sem sair, né? Só ir gerenciando, movendo stop ou agredindo, né? Aumentando posição. Mas aí entra a grande sacada que eu quero comentar com vocês dessa abordagem, né? Então eu estou na minha tela, no meu desktop, estou observando essa movimentação,
aqui que eu estou comentando com vocês. Eu costumo não tradar, né, pelo menos até a abertura do mercado à vista, mas eu concordo e compreendo que tem muitas oportunidades, né, dependendo do dia do movimento que a gente está enxergando num contexto, né, nesse período inicial. Mas eu, de forma particular, né, gosto de começar a olhar para o mini índice a partir da abertura do mercado à vista Dow Jones. Mas olha só, voltando aqui ao nosso exercício. Isso aqui foi o movimento de sexta-feira inicial, né? 9, 9,6, Dow Jones saindo. Ele vem e faz novo topo. O que, que eu posso esperar? Né? Então aí entra algumas dicas para vocês entenderem. Ele deu essa corrida, faz um novo topo. Eu tenho que obrigatoriamente esperar ele nessa região aqui da média 89. Né? Aqui ó, essa média pontilhada que eu uso é 21, aqui é 89 com o padrão do método. Ainda mais que vai a dica que eu quero passar para vocês. Quando ele distancia dessa média mais de 250 pontos, né, vocês já ficam preocupados com a distorção. Agora, novamente, eu estou com média comprada, eu estou com o indicador apoiando, eu estou com nosso novo indicador aqui em módulo compra, validando a compra. Olha só. E isso falando de ruído, né? 1 minuto, 2 minutos, dependendo da volatilidade, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é, afastou, distorceu, né? Espera ele vir aqui na região. E quando ele for fazer o teste de topo e fizer um novo topo, não sai comprando nesses pivôs. Espera ele vir na média, o movimento está forte, vocês estão observando isso, espera ele vir aqui para quem tem abordagem de scalp. Ele veio aqui na média 21, ó, não faz novo topo, volta nela, não faz novo topo, volta nela. Aqui ele faz. Aqui ele faz. De novo, ó, eu estou com isso aqui tudo me apoiando. Agora, olha o force. Ele saiu daquela validação, está comprado ainda, mas ele ficou naquele nível na escala aqui, ó, né? Está sugerindo que o mercado vai ficar comprado com força, né? E aí nós percebemos que ele vem aqui, ó. Eu estou olhando isso aqui, essa movimentação aqui. Em algum momento ele está me falando que está revertendo, que vai desabar? Não. Ele simplesmente está mostrando para mim que ele está chegando aqui e aqui ele volta a comprar. E de novo, olha aqui, ó. O alinhamento do nosso método. Power, média e o 2MV Force. E o scalping aqui já estava já em modo compra, né? Com agressão de compra, validando isso tudo, né? Quer dizer, então se eu aguardo isso, e se a abertura do mercado à vista, já no mercado Dow Jones, eu aqui faço um trade. Beleza, então de repente eu peguei aqui, eu considero muito o 5R para buscar 50 a 100 pontos, na visão de scalping, né? E estou ali com 10R olhando do lado. Beleza, então vamos para frente aqui. De novo ele vem fazer o teste, dessa corrida faz novo topo. Aí é aquilo que eu falei com vocês, olha a distorção presente. O que eu tenho que aguardar? O retorno aqui, ó, que é justamente a minha média 21. Ele vem, de novo, ele volta a subir, aqui até acumula. Se eu estou observando, né, se nós queremos fazer scalping, eu tenho que esperar o que? A minha expectativa. De novo falando, método, ó, média, 21, power, force e o scalping que está aqui por baixo, né? Tá apagado agora porque nós estamos offline, né? Fora do pregão. De novo eu tenho um scalp aqui, ó. Mais 100 pontos no bolso, 50, 100 pontos no bolso que seja. Vambora. Ele vai e distorce aquilo que eu falei com vocês, ó. 234 pontos, né? Ele vem aonde? Na região da média 89, que é a média aqui. Em algum momento está falando com você que está mudando o comportamento? Não. E aí, novamente, com o retorno na média, olha o nosso indicador aqui em módulo atenção. Não é que está vendido, ele saiu do módulo compra e voltou em módulo atenção. Olha o nosso indicador force, está validando? Não. Também ele ficou abaixo da linha zero, né, em amarelo. Ou seja, a partir desse momento, com essa percepção, eu tenho que voltar a observar que quando ele voltar a subir,
olha, a média continua comprada. Quando ele voltar a subir, eu tenho uma nova oportunidade. E isso acontece aqui, ó. De novo, olhando para esse topo, eu tenho mais 100 pontos no bolso. Se ele for mais, aí é a minha abordagem de scalp. Eu estou querendo falar com vocês de abordagem pelo método de retorno à média para scalping, né? Olha aqui. Aí ele faz novo topo. Aonde é que ele vem? E olha a média curta, olha a minha média, olha o método. Todo ele validado. O que, que eu vou apostar aqui? Em compra, gente. Aonde? Na região das médias, né? Então, para aquela pessoa mais conservadora, espere a média 89, que vai ser essa média aqui, ó, 21. E o mais agressivo, de repente, ele vê o novo topo, vem aqui na média, aí se é pivô, o cara já está botando a compra dele aqui, ou aqui no pivô confirmado. Eu gosto de deixar fazer o teste de topo e um novo topo e deixar vir a correção na abordagem de scalping, né? Gosto que ele teste mais de uma, duas vezes, mas isso aí a gente aborda muito no dia a dia na sala, no nosso treinamento personal trader, né? Do grupo, né? Muitas pessoas já estudaram conosco, conhecem. Mas a abordagem o mais agressivo, de novo, oferece um scalping. E aí, de novo, aquela abordagem. Distorceu 270 pontos. O que, que eu vou esperar? Olha só, ele vem na média curta, deixa uma falha aqui, ó. Onde ele vem? Aqui. Estou olhando aqui para o lado. O 10R está o tempo todo me dizendo, continuo comprado, né? E olha só, né, a validação do nosso novo indicador para aqueles que não acreditam, que têm receio, que ficam entrando e saindo, né? Então, quer dizer, eu estou chamando a atenção principalmente para o pessoal que não tem consistência ou que tem algum tipo de insegurança com relação ao método, ou que não conhece o método, que esse indicador aqui é fantástico para poder manter você no jogo, né? Para poder tentar otimizar os seus trades. Então ele distorceu, veio aonde? Aqui. O mais conservador está de olho nisso aqui para quando ele voltar a subir, opa, vamos embora para comprar. O que, que acontece? Ele aqui, ó, ele vem na média. Aqui eu tenho de novo, ó, olha o método. Olha o Force falando, ó, estou começando a comprar, mas ele não está nessa posição aqui de validação. O que, que eu posso fazer? Ou eu entro com uma posição e vou agredir minha mão assim, a partir do momento que ele confirmar. E ó, o que está acontecendo lá com ele, ó. Ó, agora ele está no mais 10. O que está acontecendo lá? Ó? Ele está rompendo para fazer novo topo. Então, olha só a conjugação. Média, média curta, box verde, indicador power. Olha só. Então aqui, aquela pessoa que está acompanhando, como se fosse um sniper, o cara está ali, ó, bicho. Volta a comprar e comprar forte. O cara de repente monta a posição aqui e daqui desse ponto até esse topo aqui eu já tenho 100 pontos. E aqui de repente com essa validação eu vou e agrido, entendeu? Para fazer uma operação, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso exercício. E aí ele estoura fazendo um novo topo, ó. E olha mais uma vez o indicador falando. Fiz, botei no bolso, de novo. Distorceu, eu espero aqui, sendo mais conservador, né? Ou mais agressivo, vem na média curta e o cara quer fazer. Eu prefiro no 5R esperar essa região aqui. Entendeu? Se eu estou com um feeling, com um sentimento que o mercado está forte, nesse momento a gente já estava com essa percepção, né, de mercado direcional, né, e muitas pessoas aqui tentando adivinhar que isso aqui é topo, que vai desabar, que esticou, que isso, aquilo outro. A gente não tem que achar nada, a gente tem que seguir fluxo, né? Enquanto está fazendo topos, né, mais altos, o movimento está forte, está tendo agressão, né? Em nenhum momento a gente tem uma sugestão aqui pelo nosso método de venda, muito pelo contrário, ele só está reforçando compra, né? E a gente tem que ficar atento nesses dias para otimizar realmente ganhos, para compensar stops, loss de dias anteriores. Ó, isso era 15, 4, 4,5, 15 faz 4 e está fazendo novo topo. E de novo, ó, olha o método aqui, ó. Então, é aquela história, gente. Chega um ponto que aqui, ó, 5 para 5, ele vem na média aqui, começa a penetrar aqui, eu ficar com o box vermelho, eu estou com isso aqui amarelo e o 2MV Force em modo atenção. O que, que ele me sugere? Que ele vem aqui, né? Ou porque a festa acabou,
Mas a festa acabou, eu vou ter que enxergar que ele vai ter que escorregar para baixo da minha média, vai ter que romper um fundo importante anterior, fazer um teste, falhar esse teste, e a gente vai estar enxergando isso aqui no tempo do 10R, do Renko 10R. Né? Não ficar inventando moda que isso aqui chegou no topo máximo do dia, tudo bem que a gente tinha uma visão na nossa sala, que isso aqui seria um ponto de chegada pela visão de um tempo maior, né, de resistência, né? Realmente o índice já teve um comportamento nesse dia de ter percorrido aí é, quase 1.500 pontos, né, etc, etc. São aquelas variáveis. Mas o que eu quero chamar a atenção é, independentemente de tudo que nós conversamos, né, observem essas dicas que eu passei. Esse é um dos setups mais simples, né, que eu gosto de explorar no meu dia a dia. Em dias direcionais, em dias que a gente pode estar aqui com abordagem de tendência, de alvo, de scalp, mas ter explorado isso para poder fazer dinheiro, para poder fazer meta. Então, vamos relembrar aqui, olha, nós não pegamos nada disso, nada disso. Aqui nós fizemos um trade, de repente botamos 100 pontos no bolso. Aqui de repente fizemos um outro trade, mais 100 pontos no bolso. Aqui mais 100 pontos no bolso. De repente não fiz nada disso. Aqui mais 100 pontos no bolso. Já são aí 400, 500 pontos. Aqui mais 100 pontos no bolso. Ou seja, teria terminado o dia com 500, 600 pontos no movimento de 1.000, 1.300, 1.500. Isso está bom, está excelente, 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 né? E aí, só para a gente ir finalizando, observem esse afastamento, essa distorção, observem o conjunto do método, queiram comprar quando tiver isso tudo alinhado. Tiver em módulo amarelo, fica sem fazer nada, não sai vendendo uma coisa que está aqui te falando, eu estou comprado, né? Tem muitas pessoas que gostam dessa abordagem de contra-tendência. Eu sugiro para aqueles iniciantes ou menos experientes, esperem vir nessa região para pensar em voltar a comprar. Explorem o teste e o rompimento do novo topo. Não sai comprando como a maioria das pessoas fazem, né? Tá rasgando, o cara senta a munheca, deixa ele impulsionar, deixa ele corrigir. O mercado move-se em zigue-zague, impulsão, correção, impulsão, correção, né? Lembre-se sempre disso. Então a abordagem aqui, a dica, mais para aquela questão de scalping. E mesmo o scalping, né, poderia ter explorado aí, participado do movimento com 500, 600, 700 pontos numa boa. E para aquele camarada que acreditou, né, que fez aí o start e foi só gerenciando o trade, pô, parabéns, pegou um movimento tanto aí na sexta-feira. Isso funciona para dólar também, gente, funciona para papéis, funciona para tudo, né? Espero que eu tenha conseguido passar alguma mensagem aí, agregado valor, né, para alguns de vocês aí, tá bom? Um abraço, de qualquer forma estão à disposição aí no dia a dia na sala, né, no nosso canal do YouTube, no nosso site tem muitos vídeos com caráter educacional, muitas dicas, né, a gente atua em 3 moderadores, 3 sócios, né? O Evandro, o Marcos e eu, né? Em breve nós estamos aí já com um cadastro, uma pré-reserva no nosso site para esse indicador e para o nosso robô que começa a funcionar em breve. Eu acho que vai ser um apelo, uma sugestão bem interessante, né, para aqueles que gostam, né, de estratégias automatizadas, tá bom? Vamos lá, e o nosso site, vou anotar aqui, para quem não conhece, tá aqui, ó, www.2mv.com.br, ok? Então fica aí a dica para vocês, um abraço, espero que tenham gostado. Scalp, ele mostra pra gente na hora, né, a agressão de mercado, estou comprado, estou vendido, e nós temos agora um novo indicador aqui, ó. Opa, desculpa, o 2MV Force. Esse indicador ele vai passar a seguinte mensagem: ele valida, né, as nossas entradas e de certa forma ele mantém a gente, né, no trade, principalmente para aquelas pessoas que ainda têm alguma dificuldade
sobre aspecto emocional, não aguenta fica brincando com seu mão de alface. E qual é a interpretação dele? Né? O Evandro, né, que é um dos componentes do grupo 2MV, meu sócio, está gravando um vídeo que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né, explicando em detalhes esse indicador. Mas ele é muito simples. Vocês estão vendo aqui, ó, duas barreiras aqui, ó, uma vermelha e uma verde. Essa situação dessa barreira aqui no módulo 6, ele está um verde meio escuro. Ele está sugerindo que o mercado fica comprado, né? Está ficando comprador. E esse verde mais forte aqui, o limão, quando ele está aqui nesse nível 10, ele fala, cara, estou comprado, né? A validação do movimento é para compra e compra forte. Da mesma forma, quando ele fica nesse nível menos 10, né? Eu estou vendido e a sugestão é de venda forte. Ele, quando passa aqui até o item 6, ele está nesse vermelho mais escuro, um vermelho sangue. E quando ele fica nesse vermelho mesmo forte, ele está nesse nível menos 10. E vocês percebem que ele tem mais ou menos o mesmo componente, né? Ele está aqui, ó, o dia de sexta-feira no índice, ó. Ele ficou em algum momento vendido? Não. Comprado, módulo atenção, comprado, módulo atenção. Aqui eu estou comprado para valer, comprado para valer, comprado para valer. Ou seja, ele ficou no pregão do dia 2 na sexta-feira, né, ele já estava comprado desde o dia primeiro, né? Ele reforçou aqui, ó, ele ficou o tempo todo colado aqui, ó, né? Na escala do nosso indicador Force, né, 2MV Force no mais 10. E aí entra aquela situação que muitas pessoas realmente, né, eu não tiro a razão de ninguém porque o mercado do intradiário é difícil pra caramba mesmo, mas olha só, dentro disso que nós conversamos, eu tive uma situação aqui, né, no final do pregão do dia primeiro. Na sexta-feira, ele vem e faz um novo topo, e nós estamos vendo todo o conjunto do nosso método, né, média, o indicador Power, o indicador Force, o indicador Scalp, que aqui não está porque não está online, né, ele só aparece quando está online no pregão. Ele falou, cara, eu comprei. Pô, é aquela história, né? Início de pregão, tem o dia de payroll, mas ele manteve você no jogo o tempo todo. Mas eu sei que isso é difícil na prática, né? As pessoas permanecerem no trade por um bom tempo, ainda mais se tratando de mini índice, isso é perfeitamente compreensível. Mas nessa abordagem do método com retorno à média, quando tem um dia direcional e a gente nunca sabe qual é o dia que vai ser realmente direcional, a gente tem só alguma percepção por conta de um preparativo, por conta de uma leitura de fluxo, né, das corretoras, né. O pregão do dia primeiro, no leilão, houve uma movimentação muito forte, né, de quase 1 bilhão, foram 700 milhões, muitos papéis, né. Então, em algum momento ele está me falando que está revertendo, que vai desabar? Não. Ele simplesmente está mostrando para mim que ele está chegando aqui e aqui ele volta a comprar. E de novo, olha aqui, ó. O alinhamento do nosso método. Power, média e o 2MV Force. E o scalping aqui já estava já em modo compra, né? Com agressão de compra, validando isso tudo, né? Quer dizer, então se eu aguardo isso, e se a abertura do mercado à vista, já no mercado Dow Jones, eu aqui faço um trade. Beleza. Então, de repente, eu peguei aqui, eu considero muito o 5R para buscar 50 a 100 pontos na visão de scalping, né? E estou ali com 10R olhando do lado. Beleza, então vamos para frente aqui. De novo, ele vem fazer o teste, dessa corrida faz novo topo. Aí é aquilo que eu falei com vocês, olha a distorção presente. O que eu tenho que aguardar? O retorno aqui, ó, que é justamente a minha média 21. Ele vem de novo, ele volta a subir, aqui até acumula. Se eu estou observando, né? Se nós queremos fazer scalping, eu tenho que esperar o que? A minha expectativa. De novo falando, método, ó, média, 21, power, force e o scalping que está aqui por baixo, né?
tá apagado agora, porque nós estamos offline, né? Fora do pregão. De novo eu tenho um scalp aqui, ó. Mais 100 pontos no bolso, 50, 100 pontos no bolso, que seja. Vambora. Ele vai e distorce aquilo que eu falei com vocês, ó. 234 pontos, né? Ele vem aonde? Na região da média, 89, que é a média aqui. Em algum momento está falando com você que está mudando o comportamento? Não. E aí, novamente, com o retorno na média, olha o nosso indicador aqui em módulo atenção. Não é que está vendido, ele saiu do módulo compra e voltou em módulo atenção. Olha o nosso indicador force. Está validando? Não. Também ele ficou abaixo da linha zero, né, em amarelo. Ou seja, a partir desse momento, com essa percepção, eu tenho que voltar a observar que quando ele voltar a subir, olha, a média continua comprada. Quando ele voltar a subir, eu tenho uma nova oportunidade. E isso acontece aqui, ó. De novo, olhando para esse topo, eu tenho mais 100 pontos no bolso. Se ele for mais, aí é a minha abordagem de scalp. Eu estou querendo falar com vocês de abordagem pelo método de retorno à média para scalping, né? Olha aqui. Aí ele faz novo topo. Aonde é que ele vem? E olha a média curta, olha a minha média, olha o método. Todo ele validado. O que, que eu vou apostar aqui? Em compra, gente. Aonde? Na região das médias, né? Então, para aquela pessoa mais conservadora, espere a média 89, que vai ser essa média aqui, ó, 21. E o mais agressivo, de repente, ele vê o novo topo, vem aqui na média, aí se é pivô, o cara já está botando a compra dele aqui, ou aqui no pivô confirmado. Eu gosto de deixar fazer o teste de topo e um novo topo e deixar vir a correção na abordagem de scalping, né? Gosto que ele teste mais de uma, duas vezes, mas isso aí a gente aborda muito no dia a dia na sala, no nosso treinamento personal trader, né? Do grupo, né? Muitas pessoas já estudaram conosco, conhecem. Mas a abordagem mais agressiva, de novo, oferece um scalping. E aí, de novo, aquela abordagem. Distorceu 270 pontos. O que, que eu vou esperar? Olha só, ele vem na média curta, deixa uma falha aqui, ó. Onde ele vem? Aqui. Estou olhando aqui para o lado. O 10R está o tempo todo me dizendo, continuo comprado, né? E olha só, né? A validação do nosso novo indicador para aqueles que não sejam os gringos comprando forte, se posicionando no final do leilão dia 1º, dia 2 vem, né, com esse rompimento, com esse movimento direcional. Mas a gente nunca sabe, né? Mas a gente tem que entender que o mercado, muitas vezes, né, pelo menos em alguns momentos, ele vai apresentar esse movimento direcional de tendência. E é nesse movimento que a gente ganha dinheiro, né? Independentemente se sua abordagem é tendência ou é scalping, mas a gente tem que ficar atento e tem que entender que é aí que entra a grande sacada, né, do nosso método, né? E aí aquela história, mesmo fazendo essas ponderações, algumas pessoas, principalmente traders iniciantes ou traders que precisam realmente gerar, né, não ficam confortáveis em permanecer num trade e só gerenciando o trade, colocando stop, né? A partir até da média 21, que ele tocou e subiu, tocou e subiu. Isso que é o bacana no método, né? Você pode ver que ele fez esse movimento, aqui ó, média 21, foi fazer teste de topo, novo topo, né? Média 21, teste de topo, novo topo. Média 21, então ele deu situações para quem ficou no trade só de gerenciar, sem sair, né? Só ir gerenciando, movendo stop ou agredindo, né? Aumentando posição. Mas aí entra a grande sacada que eu quero comentar com vocês dessa abordagem, né? Então eu estou na minha tela, no meu desktop, estou observando essa movimentação aqui que eu estou comentando com vocês. Eu costumo não tradar, né, pelo menos até a abertura do mercado à vista, mas eu concordo e compreendo que tem muitas oportunidades, né? Dependendo do dia do movimento que a gente está enxergando num contexto, né, nesse período inicial. Mas eu, de forma particular, né, gosto de começar a olhar para o mini índice a partir da abertura do mercado à vista da Dow Jones. Mas olha só, voltando aqui ao nosso exercício. Isso aqui foi o movimento de sexta-feira inicial, né?
9, 9,6, Dow Jones saindo, ele vem e faz novo topo. O que que eu posso esperar? Né? Então aí entra algumas dicas para vocês entenderem. Ele deu essa corrida, faz um novo topo. Eu tenho que obrigatoriamente esperar ele nessa região aqui da média 89. Né? Aqui ó, essa média pontilhada que eu uso é 21, aqui é 89 com o padrão do método. Ainda mais que vai a dica que eu quero passar para vocês. Quando ele distancia dessa média mais de 250 pontos, né, vocês já ficam preocupados com a distorção. Agora, novamente, eu estou com média comprada, eu estou com o indicador apoiando, eu estou com nosso novo indicador aqui em módulo compra, validando a compra. Olha só. E isso falando de ruído, né? 1 minuto, 2 minutos, dependendo da volatilidade, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é, afastou, distorceu, né? Espera ele vir aqui na região. E quando ele for fazer o teste de topo e fizer um novo topo, não sai comprando nesses pivôs. Espera ele vir na média, o movimento está forte, vocês estão observando isso, espera ele vir aqui para quem tem abordagem de scalp. Ele veio aqui na média 21, ó, não faz novo topo, volta nela, não faz novo topo, volta nela. Aqui ele faz. Aqui ele faz. De novo, ó, eu estou com isso aqui tudo me apoiando. Agora, olha o force. Ele saiu daquela validação, está comprado ainda, mas ele ficou naquele nível na escala aqui, ó. Né? Está sugerindo que o mercado vai ficar comprado com força, né? E aí nós percebemos que ele vem aqui, ó. Eu estou olhando isso aqui, essa movimentação aqui. Bom, galera, bom dia para vocês. Meu nome é Routier. Eu sou um dos membros do grupo 2 Minutos Vencedor. Meu objetivo hoje é tentar passar algumas dicas, né, para vocês com relação ao nosso método na abordagem de retorno às médias. Muitas pessoas fazem confusão, né, ainda tem algumas dúvidas. Eu espero poder estar ajudando, né? Veja bem, para quem não nos conhece ainda, nós estamos diariamente numa sala de Blackboard, né, ao vivo na corretora Rico. Na parte da manhã a gente bate um papo, passa aí um sentimento de mercado. Nós operamos com mini índice, com dólar, com papéis, day trade, opções. Ou seja, é um grupo que tenta ter várias abordagens, né, para o intradiário. E a gente tem uma metodologia que ela tem um apelo psicológico, né, bem interessante, e muita gente ainda, de certa forma, tem receio, né, de, de entrar nos trades, nas sugestões apresentadas, porque fica imaginando N coisas, né? Eu vou tentar com esse bate-bola, até para quem não nos conhece tão bem, o nosso método, né? Veja bem, eu estou aqui no exemplo na tela, um Renko 10R e Renko 5R. Esse 10R, ele tem vamos dizer assim, como o Renko ele é atemporal, e muitas pessoas também têm dúvida com isso, ele se aproxima muito do 10 minutos, 15 minutos. E aqui, ou seja, desculpa gente, ele se aproxima muito desse intervalo de 5 a 10 minutos, e aqui vamos botar aí 2 minutos. Então, a sugestão é que vocês tenham isso aqui, né, na tela, né? O 10R com 5R para o índice. O dólar a gente cai um pouquinho isso, bota 5 com 3.
Mas qual é o objetivo do nosso método? Nós temos uma média, uma coloração dela. Não interessa qual é a média que vocês utilizam, né? O que importa é o nosso indicador, né? A nossa metodologia com a coloração. Nós temos aqui a questão dos box preço, né? O verde compra, vermelho vende, branco, né? Um modo de transição, de stat. Nós vamos tentar explicar isso, ou vocês podem acessar, conversar conosco. Nós temos o indicador 2MV Power, que para o intradiário ele passa, vamos dizer assim, aquela confiança, né, no movimento do day trade, né, ele reforça, né. Nós temos um outro indicador que aqui na tela não está presente, que é o 2MV Scalp. Ele fica também em módulo comprado ou vendido, mostrando a agressão. Ou seja, para quem gosta de fazer isso, não acreditam, que tem receio, que fica entrando e saindo, né? Então, quer dizer, eu estou chamando a atenção principalmente para o pessoal que não tem consistência ou que tem algum tipo de insegurança com relação ao método, ou que não conhece o método, que esse indicador aqui é fantástico para poder manter você no jogo, né? Para poder tentar otimizar os seus trades. Então ele distorceu, veio aonde? Aqui. O mais conservador está de olho nisso aqui para quando ele voltar a subir, opa, vamos embora para comprar. O que acontece? Ele aqui, ó, ele vem na média. Aqui eu tenho de novo, ó, olha o método. Olha o Force falando, ó, estou começando a comprar, mas ele não está nessa posição aqui de validação. O que eu posso fazer? Ou eu entro com uma posição e vou agredir minha mão assim, a partir do momento que ele confirmar. E ó, o que está acontecendo lá com ele, ó. Ó, agora ele está no mais 10. O que está acontecendo lá? Ó? Ele está rompendo para fazer novo topo. Então, olha só a conjugação. Média, média curta, box verde, indicador power. Olha só. Então aqui, aquela pessoa que está acompanhando, como se fosse um sniper, o cara tá ali, ó, bicho. Volta a comprar e comprar forte. O cara de repente monta a posição aqui e daqui desse ponto até esse topo aqui eu já tenho 100 pontos. E aqui, de repente, com essa validação, eu vou e agrido, entendeu? Para fazer uma operação, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso exercício. E aí ele estoura fazendo um novo topo, ó. E olha mais uma vez o indicador falando. Fiz, botei no bolso, de novo. Distorceu, eu espero aqui, sendo mais conservador, né? Ou mais agressivo, vem na média curta e o cara quer fazer. Eu prefiro no 5R esperar essa região aqui. Entendeu? Se eu estou com um feeling, com um sentimento que o mercado está forte, nesse momento a gente já estava com essa percepção, né, de mercado direcional, né, e muitas pessoas aqui tentando adivinhar que isso aqui é topo, que vai desabar, que esticou, que isso, aquilo outro. A gente não tem que achar nada, a gente tem que seguir fluxo, né? Enquanto está fazendo topos, né, mais altos, o movimento está forte, está tendo agressão, né? Em nenhum momento a gente tem uma sugestão aqui pelo nosso método de venda, muito pelo contrário, ele só está reforçando compra, né? E a gente tem que ficar atento nesses dias para otimizar realmente ganhos, para compensar stops, loss de dias anteriores. Ó, isso era 15, 4, 4,5, 15 faz 4 e está fazendo novo topo. E de novo, ó, olha o método aqui, ó. Então, é aquela história, gente. Chega um ponto que aqui, ó, 5 para 5, ele vem na média aqui, começa a penetrar aqui, eu ficar com o box vermelho, eu estou com isso aqui amarelo e o 2MV Force em modo atenção. O que ele me sugere? Que ele vem aqui, né? Ou porque a festa acabou, mas a festa acabou, eu vou ter que enxergar que ele vai ter que escorregar para baixo da minha média, vai ter que romper um fundo importante anterior, fazer um teste, falhar esse teste, e a gente vai estar enxergando isso aqui no tempo do 10R, do Renko 10R. Né? Não ficar inventando moda que isso aqui chegou no topo máximo do dia, tudo bem que a gente tinha uma visão na nossa sala, que isso aqui seria um ponto de chegada pela visão de um tempo maior, né, de resistência, né? Realmente o índice já teve um comportamento nesse dia de ter percorrido aí
quase 1.500 pontos, né, etc, etc. São aquelas variáveis. Mas o que eu quero chamar a atenção é, independentemente de tudo que nós conversamos, né, observem essas dicas que eu passei. Esse é um dos setups mais simples, né, que eu gosto de explorar no meu dia a dia, em dias direcionais.